Bom dia. Hoje estamos aqui no podcast da FAG, com a orientação do professor Silvio Matos e a professora Ana Paula Mourão. Hoje vamos ter uma conversação aqui sobre produtos biológicos na área agrícola. Eu sou o Jair Eduardo Klein. Gostaria de me apresentar, eu sou Victor Mesomo. Eu sou o Matheus Luersen. Sou Rafael Gutierrez. Eu sou o Thiago Segala. E eu sou o Flávio Calgaro. Bom, hoje vamos falar também um pouco da importância que tem os produtos biológicos hoje no meio agrícola. É um assunto que vem crescendo muito, porque ele traz benefícios ao meio ambiente e com esses benefícios ele consegue diminuir as aplicações de químicos. Tipo, os químicos não vai ser tirado completamente do meio agrícola, né? Mas o biológico veio para fazer uma complementação para melhorar, né? E para conseguir diminuir a aplicação do químico. E os consumidores vêm buscando esse tipo de produto cada vez mais. O mercado vinha pedindo esse tipo de produto e daí as indústrias vieram para tirar essa brecha do mercado, colocando esses produtos, e eles estão entrando aos poucos e que vem crescendo muito rápido no nicho mercado. muito- Né? E vale ressaltar também, Jair, nós como engenheiros agrônomos, não só no meio agrícola, a gente consegue trabalhar com esses produtos no meio de pecuária, na área de silvicultura, então é um portfólio, é um leque de portfólio muito alto desses produtos que a gente ainda tem bastante a discutir e explorar ainda nesse mercado. Tem um amplo aspecto, né? Assim, e como é uma tecnologia nova e trata de micro-organismos, seres vivos, gera muita dúvida. Então a gente tem um vídeo aqui de um produtor rural, o Jair, lá do Paraguai, e ele tem uma dúvida... E eu acho que antes ainda dava de explicar o que era para ser o biológico para o pessoal que não entende, né? Muito bem A gente, pontuado. se fosse comparar o produto químico, seria a própria molécula química desenvolvida em laboratório e tudo mais. E o biológico, a visão dele seria diferente. Ele seria um micro-organismo, ele pode ser uma bactéria, um fungo encontrado na natureza, pode ser até extratos de algas marinhas, ele pode ser tudo que seja natural para um controle natural do que a gente está procurando. A gente consegue fazer fungos, a gente tem fungos que atacam insetos, a gente tem insetos que atacam insetos, a gente pode usar até o óleo de fumaça, que é o óleo de NIM, para controle de insetos. Então, para poder contextualizar o pessoal nesse meio, seria mais ou menos por aí. E não só no controle de insetos, né? Tem fertilizantes que são biológicos, fungicida, inseticida, tem um leque muito grande no Sim, mercado. tem hoje já biológicos que tipo podem ajudar na questão microbiana do solo também, Aham. na formação de raiz, ajuda nas condições, melhorar a formação de raiz nas plantas. Estrutura. Na vida do solo, né? É isso aí. Você E diz com a formação de raízes melhor da planta, ela tem uma melhor resistência a estresses hídricos e fica mais resistente a tudo praticamente no Pragas, ambiente. doenças, né? Fica mais- Vamos pro vídeo, então. Vamos pro vídeo lá. Tranquilo. Então a gente trabalha com os produtos biológicos e que a gente quer saber sobre a gente planta de repente com a terra bem seca, se faz o mesmo eficácia o nosso produto aí biológico que a gente coloca. Bom dia. Uma questão que o senhor Jair ressaltou aí, a dúvida dele era a questão quando você planta, né, com as condições mais secas do solo, se terá a mesma eficiência o produto, se ele tem uma melhor eficiência no solo úmido, com mais água, ou num solo mais seco, né? É que no plantio o que ele se refere é a inoculação de sementes. E Eu no suco imagino. também. Sim. Que a inoculação, principalmente quando a gente faz na época do plantio da soja, a gente coloca essa bactéria no solo para você conseguir inocular as raízes para a própria planta conseguir absorver o nitrogênio atmosférico, em vez dele precisar do nitrogênio É uma por característica adubação. já natural da soja, que ela se fixa no nitrogênio, não precisa usar a utilização de nitrogênio para ela, né?
Então, essa bactéria auxilia na criação de nódulos, que são bolinhas que ficam na raiz, e essas bolinhas que fornecem nitrogênio para a planta, né? Que ajuda na absorção, né? Exatamente. Que é uma dúvida que a gente sempre tem, por causa que no dia a dia, por exemplo, essa safra a gente plantando safrinha, a nossa região foi plantio seco. Plantio seco de levantar torrão na terra e tudo mais. E também, quando você está plantando, às vezes pode ter a ocasião de você inocular a tua própria semente em casa, aí chove, daí você tem que ficar com 2 dias com a semente no galpão. Isso também é o que a gente tem muito a debater ainda sobre a eficácia, né, dos inoculantes. Ou de você inocular e deixar aquela bolsa de semente em cima do caminhão, debaixo do sol o dia inteiro. Inocular de manhã cedo, plantar de tardinha. É porque, igual a dúvida do Jair, que no plantio, né, seco, a terra muito seca, ele queria saber se dá resultado igual. Eu acredito que, como é organismos vivos, os biológicos, então quanto mais umidade, melhor ele vai se desenvolver, vai se multiplicar ali no solo. Igual quando é a aplicação de um inseticida, um fungicida biológico, o que sempre deve prezar é a umidade do solo, a umidade relativa do ar, também temperatura. Não pode ser temperatura nem muito baixa e nem muito alta também. É que um o nosso ambiente maior favorável, problema né? é a temperatura. O maior problema hoje é as condições. Eu acho que hoje o maior problema que o produtor tem medo do biológico é as condições de aplicação dele, tem que estar a importância do engenheiro agrônomo, tem que estar mais em cima para aplicar nas condições ideais para realmente funcionar, né? Você faz um plantio principalmente do milho segunda safra, você consegue plantar na nossa região do 15 de janeiro para frente. Se você pegar uma terra sem nenhuma cobertura por cima e colocar um termômetro, você consegue chegar em 60, 70 graus tranquilamente na terra. Aí que organismo vivo sobrevive, né? Vendo a temperatura alta dessa. E organismo vivo, ainda mais numa terra seca, ela vai secar rápido e vai morrer. No solo úmido, já respondendo o pai do Jair, você consegue baixar uns 20 graus Celsius tranquilamente se tiver um solo bem úmido já. Sim, essa umidade serve para ela conseguir se multiplicar, né? Porque, querendo ou não, ela precisa dessa umidade para se manter viva. Sim. Como a gente vê nos on-farms, essas criações de bactérias na própria fazenda, tem que ter essa estrutura fresca, arejada, e também tem que ter o alimento, no caso, que é a água e os açúcares, né? Que ela usa para se alimentar, para se multiplicar. Temos vídeo daí de um engenheiro agrônomo da Campina da Lagoa dando uma explicação também para o seu Jair. Uma boa tarde a todos, meu nome é Flávio Fernandes, sou engenheiro agrônomo formado pela FAG em 2017. Hoje trabalho na área de assistência técnica. Vou responder uma dúvida do produtor Jair, onde ele questiona a utilização de produtos biológicos com baixa umidade, com solo seco. Bom, Jair, para termos bons resultados na utilização de produtos biológicos, é fundamental que se tenha uma boa umidade no solo, principalmente aqueles produtos que vão diretamente no solo, através de uma máquina de suco ou mesmo tratamento de semente. Temos que lembrar que estamos trabalhando com organismos vivos, então devemos dar as melhores condições para que esse organismo permaneça mais tempo vivo no sistema e também se multipliquem. Quando utilizamos esses produtos biológicos com solos secos e temperaturas altas, esse organismo, que muitas vezes são fungos e bactérias, tende a ficar pouco tempo vivo no solo, Isso irá comprometer bastante a eficiência na utilização de produtos biológicos. Bom, como a gente já vinha dizendo, que são organismos vivos, então tem que ter o cuidado com umidade, temperatura, as condições ideais para ele. Que nem quando a gente vai produzir no on-farm, que é uma tecnologia nova, que é o pessoal produzir o próprio inóculo da bactéria em sua propriedade. Você compra a cepa da bactéria e você faz essa multiplicação na própria propriedade. O que é o mais comum hoje em dia? Você comprar o pacote do produto, vem numa concentração X, você dilui em água e já está pronto para o uso. O on-farm ele exige você de pegar essa cepa de bactéria, produzir um ambiente propício de temperatura, você tem que fornecer um alimento para a bactéria se procriar e você tem que cuidar também com contaminações exteriores, que eu acredito que isso vai ser um problema com o passar do tempo que o pessoal vai estar começando a produzir na propriedade. Por causa que ele exige um lugar aerejado e fresco e limpo. Aqui na FAG a gente tem exemplo
de produção farm, só que a FAG é um ponto fora da curva, assim. Ela Por tem causa- uma causa estrutura e que tudo informação para tudo isso. Por e isso tudo que... aqui em volta é construído, é grama e tudo mais. Mas, por exemplo, eu conheço a propriedade do Flávio e a gente sabe que no pátio da propriedade geralmente é terra batida e quando vai formar chuva, sobe um vento e suja tudo. É muito difícil de você conseguir manter limpo e arejado numa área dessa. Então, Por isso que, querendo ou não, é uma tecnologia nova e é algo que a gente que, como vamos formar na agronomia, a gente tem que ter essa informação e tem que levar essa informação para o produtor para Então, poder não queimar essa tecnologia. Porque se acaso você tem a tecnologia on-farm, mas você não tem instrução para manusear ela, para controlar ela e para realizá-la de forma correta, provavelmente pode ser que você perca toda uma cultura daquela bactéria, né? E você não consiga produzir e, no caso, não gere o que você queria, né? Aí você, querendo ou não, você fica frustrado, o produtor vai ficar frustrado e daí não vai Gastar querer mais dinheiro. usar, vai gastar dinheiro. Porque o que é mais caro? Uma Não vai ter o aplicação resultado, né? ou duas aplicações? Na verdade, o mais caro é aplicar algo que não funciona, né? e se você não ficar nem sabendo que não funcionou. Exato. É um mais trabalho os danos, muito... Né? Porque se você tá aplicando é para controlar alguma coisa. E mais os danos ainda dos dias que você vai ver que não funcionou para entrar com outra Fica só em aplicação. prejuízo, né? Sim. Um trabalho muito tecnificado que corre o risco da tecnologia se queimar no mercado produtor por conta de profissional mal instruído. Mal instruído. Por causa que essa tecnologia da inoculação na soja já é antiga e se pegar em meados de 2015 para trás, era muito pouca gente que usava por causa que o biológico, hoje em dia, para você ter registro, ele é muito mais simples que um produto químico. Aí começava a ter vendedor que estava mal intencionado para fazer vendas e tudo mais, prometia o céu e o mundo para o produtor Falava em economizar, né? Aí produzir em casa ainda. e não só por produzir em casa, mas também por causa que o método que o produtor faz, se ele for fazer o próprio tratamento de semente em casa, ele deixa essa semente 4 dias no galpão e o tratamento de semente não tem problema nenhum. Talvez Mas uma se falta de orientação, né, Se de você alguém. fazer uma inoculação na tua propriedade, você não consegue deixar a semente guardada. Você tem que inocular e plantar no momento. Sim. Você não pode... Hoje em dia está muito comum também você fazer a inoculação no sulco, no plantio, e você tem que levar um tanque d'água para tua lavoura. Às vezes esse tanque d'água pode ficar 2, 3 horas debaixo do sol, Esquenta. a água vira uma vai água de ficar fazer um mate, aí você coloca a cepa de bactéria, você esterilizou teu tanque. Então, Não, é um trabalho muito tecnificado ainda. você tem que ter uma mão de obra qualificada e você tem que saber utilizar, né? Eu acho que é uma tecnologia que vai ajudar muito e vai funcionar muito bem, mas é igual a gente vem batendo em cima. Tem que ter profissionais junto, tanto na hora da venda, você tem que ter um profissional bem informado, na hora da aplicação, no ciclo todo ali, você tem que ter uma pessoa muito bem Acompanhando, técnica nisso para poder Tem que estar bem instruído. fazer acontecer, né? A gente tem outra dúvida do produtor William, da Campina da Lagoa. Sou produtor Campina da Lagoa. Gostaria de saber, para o controle de pragas, se a gente tem que empunhar o biológico só ou tem que usar o químico junto. Então, a dúvida dele se só o biológico funciona sem o químico. Funciona, não é preciso misturar os dois. Tem gente que gosta de misturar, até por um motivo é que o biológico ele demora ali em torno de 5 a 6 dias para ele começar a fazer o efeito. Em um exemplo de um controle de cigarrinha, vamos colocar, 5, 6 dias, o dano é muito grande. Então, tem gente que entra com químico, que controla ali na hora, um efeito meio... Um choque, né? um choque, um efeito de contato, e daí tem o biológico que continua fazendo a sequência, Residual, né? deixando um residual e uma janela de mais dias para aplicação, porque só no químico, a cada 3 dias tu entra aplicando com o químico. Com o biológico ele vai ter E também outra Uma janela situação maior. que se coloca nessa parte da aplicação do químico e do biológico é a quantia de inseto que vai ter na área. Se for em populações menores, consegue fazer aplicações só de biológico ali. Mas quando é uma Infestação muito infestação alta, alta já, aí talvez seria bom fazer a aplicação de biológico e, para complementar, faz a aplicação de químico. É que daí a gente entra no dilema do agrônomo do depende, né? Por causa que geralmente a visão de entrada no mercado biológico é fazer o preventivo. E quando o produtor faz a aplicação do químico, o produtor gosta de aplicar
e ver o inseto morrer. Imediatista. O produtor não vai querer esperar 14 dias para ver uma cigarrinha morrer, que é para isso que ele está colocando o químico. Então você vai ter que saber integrar muito bem essas aplicações para fazer o preventivo, para evitar ela de entrar na tua área. E se ela entrar, você vai ter que erradicar o mais pronto possível, por causa que o ciclo dela é muito rápido. Então, às vezes, eu não posso esperar 5, 6 dias uma lagarta, uma cigarrinha, um percevejo morrer, por causa que senão o dano que ela já me causou é muito maior do que a diferença de preço de químico e biológico. Acaba não compensando, né? Já Esperar acaba todo esse com- tempo aí. Você tem que ter uma visão, você tem que ter um conhecimento de pragas e da cultura alto para você conseguir indicar, para você fazer um manejo integrado realmente. Você consegue juntar os dois produtos, dependendo do produto, só que você tem que saber como lidar com cada um também. Hoje também temos já no mercado aí produtos que podem fazer a colonização do ovo do percevejo. Que daí, às vezes, o próprio ovo não vai incluir, e se incluir, o inseto morre depois, logo no início. E o percevejo, querendo ou não, é uma praga, querendo ou não, já bem conhecida. E a gente sabe como é que funciona ali. Tivemos estudo sobre o MIP, né, que é o manejo integrado de pragas. Tem o ano todo. E você sabe que tem um número X de percevejos que você pode ter, que é tolerado, que não causa dano significativo para poder aplicar, né? Mas imagina um produtor com o soja dele lá saindo da vagem, enchendo o grão e ter percevejo. E o cara queria aplicar biológico. O biológico não vai atuar na hora, ele não vai ver aquilo lá. Então ele provavelmente não vai gostar da tecnologia e pode ser que nunca mais utilize. Mas Você é algo acaba que... queimando uma tecnologia com aquele produtor Que acabou por utilizando 10 errado, anos por causa de uma colocação errada que você fez na lavoura dele. Às vezes também não é nem a colocação errada, é muito difícil você chegar e explicar para um produtor que ele tem que aplicar, um exemplo também da cigarrinha, sem ele estar vendo a cigarrinha ali, sem ter ele aplicar como um preventivo, que ele sabe que vai... Com certeza vai. Ela que vai vai vir, né? ter, ele entrar aplicando antes. Não aplica, ele gosta de aplicar quando tem o inseto e ele aplica e já quer ver morrer. Então, às vezes nem é tanto o profissional que está indicando errado, é o produtor também que não aceita, às vezes, uma informação. Acho que não vai dar certo, talvez, e faz de outra forma, né? Aham. A gente tem a explicação também do Maurício, pro William. Bom dia, eu sou Maurício Lavrati, sou engenheiro agrônomo formado na FAG no ano de 2020. Atualmente eu sou representante técnico de vendas da Rizobacter em Vacaria, no Rio Grande do Sul. E pensando em responder a questão aí do produtor de Campina da Lagoa, o melhor manejo para pragas e doenças é a associação do manejo químico, né, de produtos químicos com produtos biológicos, tá? Num geral, os produtos biológicos eles vão atuar num manejo pensando mais a longo prazo, né, e também com residual mais longo. Já os produtos químicos é mais impacto mesmo, é mais um controle mais imediato, tá? Um exemplo que eu posso citar aí é a utilização de tricoderma no controle de mofo branco, enquanto o tricoderma ele vai fazer aí a redução de fonte de doença no solo, né? As aplicações de tricoderma reduzem a fonte de escleródios no solo e o resultado mais visível vai ficar a partir do segundo, terceiro ano de utilização. Já pensando em controle de mofo branco com produtos químicos, você pode utilizar o Spot, Spot, Frontside. Tem vários produtos aí que vão servir para proteção da florada, tá? Com um residual máximo de 20 dias. Que eles protegem a florada, né? Faz a aplicação no início da florada e tem Como o engenheiro agrônomo disse ali, a associação dos dois é muito boa, porque só o químico vai criar uma resistência ou na planta daninha ou no inseto, porque existe muita população dos dois. Então, se fosse para falar hoje de biológico, teria o dia Ele todo para levantou o falar, assunto né? do mofo branco agora também, que é outra doença muito significativa, né? E muito difícil o controle, que o biológico está vindo forte aí, mas... Principalmente no feijão, né? Feijão. Agora. Mas vamos ter que encerrar por aqui mesmo. Agradeço a todos aí que participaram hoje, agradeço aos professores também, que estavam aí com nós. E seria isso, então. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Até mais. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.